Olá pessoal, tudo bem? Satisfação imensa estarmos juntos aqui pelo canal do Culto Racional. Você que está acompanhando esse canal sabe dos estudos, das mensagens que nós temos colocado aqui para vocês. E nós hoje vamos finalizar uma série de vídeos que fizemos aqui falando sobre um conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 5. Hoje a gente vai finalizar, mas quero dizer aqui que todo o estudo que nós colocamos aqui, em todos os vídeos, nós temos aí na descrição o versículo, a palavra, os versículos, e também os adjetivos explicados ali no vídeo, tá certo? E também dizendo o seguinte, que o objetivo desse estudo aqui, eu gosto muito de reforçar isso, para que você possa realmente crescer espiritualmente, que a ideia não é definhar, a ideia é crescer espiritualmente, que você entenda que o objetivo desse estudo foi para que você pudesse analisar a si próprio. Porque tem três coisas aqui muito importantes que nós falamos aqui, enfatizamos e gostaria de enfatizar mais uma vez, já que vamos terminar esse estudo hoje, que Paulo aqui ele não está falando de pessoas comuns. Eu falei isso no estudo todo, mas quero reforçar aqui para que fique gravado isso, porque as pessoas elas entendem que isso aqui seria nos últimos tempos. Mas na verdade esse tipo de comportamento existe desde que o mundo é mundo, né? Desde a queda do homem, que se instalou o pecado na natureza humana, então o homem tem esse tipo de comportamento aqui já desde lá. Então por que Paulo fala aqui, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Aí ele fala lá todos aqueles adjetivos que nós já colocamos aqui. Hoje vamos falar dos últimos dois. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Aí você tem o texto no card, aí você vê. Mas ele fala de um futuro. Os homens serão. Mas na verdade os homens já eram. É porque ele não estava falando destes homens comuns. Ele estava falando dos homens que se diziam cristãos. Ele estava falando da cristandade. E o último versículo, o 5º, que nós estamos estudando, fala lá, né? Que eles seriam mais amigos dos prazeres, nós vamos falar sobre isso hoje, do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Né? Isso aqui é interessante. E ele fala, foge também destes. Então a ideia nossa aqui é para que você esteja atento para as coisas que estão acontecendo no meio da cristandade, esse tipo de pregação hoje, as pregações que não expõem o pecado do homem, que não mostra que ele está errado, essa falta de arrependimento, que não se prega arrependimento das pessoas, que não tem como critério a salvação através do arrependimento e através de Cristo, do único e exclusivo sacrifício dele, sabe? Que a pessoa ela barganha usando fé como moeda de troca, eu vou fazer isso aqui, Deus vai me dar aquilo ali. Você tem que compreender, estar atento a essas coisas. O objetivo aqui é poder te alertar como o apóstolo Paulo alertou a Timóteo, né? É como se ele dissesse para ele assim, olha, você está escandalizado com o que está acontecendo, você não sabe ainda o que vai acontecer lá na frente. Lá na frente os homens serão assim, ó, pá, pá, pá. E ele está falando da cristandade, tá certo? Então hoje nós vamos falar aí sobre, terminar o nosso vídeo, né, nossos vídeos aqui, falando sobre os enfatuados e esses mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tá bom? Enfatuados, eu fiz o estudo, escrevi item por item e pesquisei para poder melhorar aqui para você, tá bom? Os enfatuados são pessoas cheias de si, presumidas, vaidosas, arrogantes, fátuas, né? Essas pessoas normalmente se acham melhores do que as outras. Isso aqui é o que a gente vê o tempo todo. A gente vê nas pessoas comuns, né? Elas tentam sempre passar a imagem que são melhores do que as outras, mas a gente vê muito isso também no meio da cristandade. Muitas pessoas se achando melhor que as outras, muitas pessoas até na maneira, na postura. Sabe, às vezes as pessoas têm um conhecimento mais profundo que outras, claro, elas se dedicam, elas buscam. Mas isso não quer dizer que a pessoa que tem mais conhecimento que outra, que ela tem que ser cheia de si, que ela tem que ser aquela pessoa arrogante, com arrogância ir lá e destruir a outra, tadinha, que não sabe tanto. Ou que sabe coisas equivocadamente, aprendeu coisas equivocadas. A gente vê isso toda hora. Eu aprendi muitas coisas equivocadas, né? Eu falo equivocadas para ser educado, mas me ensinaram errado. Por consciência lá de cima, não os de baixo,
Os de baixo, tadinhos, eles só repetiram o que foi ensinado para eles. Não posso condenar. Nem vou. Né? Agora, aqueles que têm conhecimento, sabe, da causa, e fizeram isso para estabelecer um império, um reino, aí, esses aí, a gente tem que fazer como diz o apóstolo, fugir deles. Né? Fugir deles. E como Paulo estava orientando Timóteo, a gente está orientando você, foge disso aí, foge disso. Pessoas que querem ser mais que as outras, e quer ser mais por causa da posição. Come feijão, solta pum, como todo mundo, mas quer ser mais que o outro porque a roupa é melhor, porque a roupa tem uma grife, porque está numa posição melhor, né? Então acha que é melhor. Então são pessoas enfatuadas, estão aí no meio da cristandade. E agora nós vamos para o último item aqui, o último adjetivo que Paulo usa, que é o 17º, né? Que fala mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aqui não precisa nem explicar muito, né? Você já deve compreender. A gente até espera de pessoas comuns, a gente falou isso num vídeo aí, aqui do estudo, porque a gente compreende, a gente entende a pessoa ser mais amiga do prazer. Ela não conhece Deus, ela não tem revelação do Espírito Santo, a gente vai entender, a gente vai lutar por elas, orar por elas. Mas e quando a pessoa conhece os textos? E quando a pessoa está no meio da cristandade? E quando a pessoa se diz cristã? E aí? E ela é mais amiga dos prazeres. E aí? É isso que torna o evangelho tão ridicularizado como a gente vê hoje, né? Tão desprezado como a gente vê hoje. Então diz assim, pessoas assim não têm prazer, nem ao menos gostam de se envolver com nada das coisas espirituais de Deus. Ridicularizam, estão sempre cansadas, tudo é difícil, nunca conseguem, hoje não dá, deixa para outro dia, depois eu vou, enfim, elas sempre têm uma desculpa. Mas para os prazeres do mundo, já é o contrário. Priorizam, colocam toda a força, valorizam ao máximo e sempre dão um jeito. Não preciso explicar muito isso aqui para vocês. Mas o fato é que quando é algo para Deus, há uma dificuldade muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você bem simples, tá? Dá trabalho você conhecer os textos. Dá trabalho você estudar a Bíblia. Porque primeiro você tem que se livrar, você tem que desconstruir pensamentos errados que você aprendeu. Você tem que estar disposto a aprender o real. Então, quando você abre mão disso, já dá trabalho, e você procura estudar e pesquisar, e você seguir como tem que ser para você conhecer, isso dá trabalho. Então é muito mais fácil, né? A pessoa ir num lugar onde alguém vai ali, abre aí você abre, lê aí lê, vê comigo aqui, ó, isso aí quer dizer isso aí. E você ir embora com aquele barulho, é muito mais simples. Você ter sempre alguém que você vai num lugar que vai ler lá para você. Só que aí vem a questão. Será que está sendo sincero? Qual é a tendência daquilo ali? Por exemplo, quando a gente traz estudos aqui ou mensagens, seja elas quais forem, você tem responsabilidade com o seu ensinamento. Você não pode deixar o ensinamento que é para você ser responsabilidade de outro. Por mais que eu chegue aqui, esmiuçado que seja, mastigado que seja, pesquisado e estudado que seja, você tem que fazer como o povo de Bereia. Os bereanos, eles iam lá e eles verificavam se o que Paulo estava falando coadunava com aquilo que estava escrito. Eles examinavam as escrituras todos os dias. Então toda a pregação de Paulo eles iam lá para examinar. Não é examinar, conferir, tipo assim, abre aí você abre. Capítulo tal, versículo tal, realmente está... Não. Eu quero saber se o contexto daqui do que ele está falando tem a ver. Se ele não descontextualizou o que está escrito. Né? Se ele não tirou isso de contexto. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui bem rápido, não vou nem me aprofundar aqui porque eu já fiz vídeo sobre isso. Tá? A gente aprendeu que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Não foi isso que a gente aprendeu? Todo mundo fala isso, né? A maioria das pessoas, quem não sabe, fala assim, ó, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se você perguntar assim, vem cá, quem veio para matar, roubar e destruir? A pessoa vai falar, o diabo. Ok. Cabe para ele? Sim, cabe. Só que, verdadeiramente, esse título, essa passagem, esse texto de João 10, é João 10, ele não está falando do diabo. Jesus não está falando do diabo.
Jesus está falando do falso profeta, do falso pastor, do enganador. Ele não está falando do diabo. Então quando... Aí alguém vai dizer assim, tá, mas qual o problema de falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Não, o problema não está em falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio também, ele também faz isso. O problema está em esconder o falso pastor. Porque quando você coloca só o diabo, você está fazendo uma cortina de fumaça para as pessoas não enxergarem o falso pastor. O enganador, o falso mestre, o falso ensinador da palavra. Jesus não estava citando aqui o diabo, ele estava citando o falso pastor, o mercenário que faz as coisas para ganhar dinheiro. Lê lá João 10, lê, mas lê todo, porque quando você lê tudo, você vai entender, você vai conseguir entender o cenário de que aquilo foi falado. Jesus fala, eu sou o pastor das ovelhas, o outro é mercenário. Ele quando vir o lobo é o diabo. O lobo é o diabo. Aquele que diz lá assim, primeiro que ele não fala o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Ele não fala isso, ele fala o ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Compreende? Esse veio, o ladrão. Aí pegam lá o diabo e falam, o diabo. E faz a cortina de fumaça para esconder o falso pastor. Por quê? Porque ali Jesus está falando daquele cara que trabalha por dinheiro, que tudo dele é o dinheiro, que eles são mercenários. Jesus está falando disso lá. Então, para esconder isso aí, para não ficar muito evidente, ele só coloca só o diabo. Só que, na verdade, o diabo é o lobo. Esse mercenário, esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir, esse, quando vir o lobo, que o lobo é o devorador da ovelha, é o diabo. Esse é o diabo. Ele foge, deixando as ovelhas. Aí vem o lobo e as arrebata. O diabo vem e arrebata. Por quê? Porque o cara foge. E não pensa que enfrentar o diabo é aquele demoninho que você pega ali manifestadinho, não. Não é esse, não. Isso aí... Tem outras coisas muito piores. Não sei se você já escutou falar, você já deve ter aprendido por aí, que o pior demônio é o enganador. Esse é o pior. É o pior, está tudo em casa. Então você tem que tomar muito cuidado, tá certo? Então é disso que nós estamos falando aqui, sobre a questão dessa distorção, que você tem que ficar avisado, que você tem que ficar atento, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Foge destes. É o conselho é o conselho de Paulo. E eles são ali, né? Pessoas que realmente não tem nenhuma amizade por Deus. Parece que tem, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Eles têm forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Não é o poder de Deus que muda a vida de uma pessoa, não é o poder de Deus. Não, por favor, não é o poder de Deus, não é o poder de Deus que restaura uma pessoa que vivia doente, que agora é saudável, uma pessoa que vivia matando, roubando, uma pessoa que vivia destruindo, uma pessoa que vivia... Não é Deus, não é o poder dele. Não é o poder dele? Pois é. Mas através das atitudes a pessoa acaba negando o poder de Deus. Então você tem que tomar cuidado. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Porque se o evangelho continuar sendo pregado dessa forma, sem os critérios principais, os princípios fundamentais, que é arrependimento do pecado, a vida errada, de você transformar, não é legalismo, entenda por favor, não é legalismo. Não é condenar pessoas que têm erros. Nós somos pessoas que temos erros, mas a glória do Evangelho é exatamente a transformação que ele proporciona, que ele promove numa pessoa. Porque imagina que uma pessoa restaurada, ela não vai ter esse tipo de comportamento aqui, de querer achar que é melhor que a outra porque foi transformada. Pelo contrário, ela vai falar, não, peraí, eu quero que outras pessoas saibam que é possível deixar de ser arrogante, é possível deixar de ser uma pessoa traidora, é possível deixar de ser uma pessoa egoísta, é possível. Sem você matar ninguém, ofender ninguém. Você simplesmente permite, você passa a andar no caminho da luz, você passa a ter contato com a palavra de Deus, e a sua vida passa a ser um expoente, um referencial da existência de um Deus que está vivo. Não é o que a gente escuta por aí. Sabe, tem uma classe se levantando aí agora. Agora não, sempre fez, mas agora está mais forte. Dizendo que Deus está morto. Sabe, que vão às ruas manifestar. Sabe, que usam
das coisas que são consagradas ao reino de Deus para profanar, sabe? Num carnaval que teve aí para trás, não vou me lembrar qual, pegaram a imagem de Cristo como se o diabo pegando pelos cabelos de Jesus e arrastando pela avenida. Aí, tá assim. Aí o que você acha que está acontecendo ali? Você entende? Então assim, ó, se você não mudar pelos princípios verdadeiros e valores verdadeiramente cristãos, você vai ser mais um achando que é cristão, e quando vier, quando a coisa apertar mesmo, e quando vier a rebordosa, você não vai resistir. Você não vai resistir. Então isso é um aviso, um alerta, como Paulo deu a Timóteo. A gente procurou, nesse estudo, dar esse aviso para vocês. Tá certo? Então a gente encerra por aqui esse estudo. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. Não queremos aqui atacar ninguém, mas o erro, a gente vai sempre atacar e confrontar. Nós vamos confrontar as coisas que estão erradas, que estão distorcendo e desencaminhando as pessoas do reino. Aí a gente vai confrontar mesmo, pode ter certeza disso. Mas o nosso confronto não é contra pessoas, mas contra um sistema que trabalha para cada dia afastar o homem, enganar o homem, fazendo ele ter sensação de que aquela imagem da piedade, e acaba negando o poder de Deus e o sacrifício dele na cruz. Tá certo? Forte abraço a todos vocês, Deus os abençoe. Faz chegar esse vídeo, ou esses vídeos, né? Faz chegar. Se inscreva no canal, né? E faz chegar, compartilha. Tá bom? Um abraço a vocês do Facebook. Facebook pode se inscrever no canal aí do YouTube também. Tá bom? Vocês aí do Instagram. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço e até os próximos.